Luiz Arthur, essa pauta é para você. Foi feita à medida. O presidente Lula pediu ao filho, Lulinha, pô, o cara deve ter 50 anos, que alguém te chame de Lulinha, deve ser ruim também pra caramba, né? Mas enfim, o Ronaldinho dos negócios, que preste esclarecimentos sobre seu possível envolvimento em fraudes no INSS. O pedido feito após a CPMI do INSS determinar a quebra de sigilos de Lulinha visa evitar que o caso contamine a campanha de reeleição de Lula. Fontes próximas indicam que Lula orientou o filho a assumir a responsabilidade e que a estratégia do governo é minimizar o impacto político, visto que a oposição deve, logicamente, explorar o tema. Mas se o Lula, por um lado, pede para o filho, explique, venha aqui, mostre a sua cara, conte o que rolou na CPMI, aí vem o Dino e pede para quebrar o sigilo. Tem alguma coisa aí que não está batendo. E o PT que não assina nem ICMS, nem a CPMI do Banco Master, nem participa da CPMI do INSS. E eu escuto Paulo Pimenta, quando eu coloco a CPMI, culpando o Bolsonaro. Em todo lado, obrigado. Pode falar o papagaio, ele fala, obrigado papagaio, porque você está mostrando aqui que toda essa responsabilidade é do Bolsonaro. Será que vamos ouvir o Lulinha falando na CPMI, Luiz Arthur? Olha, Segre, a verdade é que o escândalo do INSS bateu de frente com o governo federal e o Lula está desesperado porque o filho dele, Lulinha, o Ronaldinho dos negócios, está cada dia mais envolvido nessa fraude, com o careca do INSS, mesada, R$300 mil por mês e por aí vai. E é óbvio que isso será explorado durante a campanha eleitoral. É interessante que essa notícia foi divulgada pela Folha de São Paulo, mostrando que o Lula ligou 2 vezes para o filho nas 2 últimas semanas. Ora, você tem uma ligação entre Lula e Lulinha. Quem vocês acham que vazou a informação para a Folha de São Paulo? Obviamente foi alguém do lado do Lula, porque o Lulinha jamais teria interesse em dizer que o pai está puxando a orelha dele. Ao contrário, o Lula quer que a sociedade saiba que ele, como pai, está dizendo para o filho, olha, assuma a responsabilidade, abra o seu sigilo, se você fez alguma coisa errada, assuma você. Agora, presidente Lula, com todo respeito, o exemplo dentro de casa vem do pai. O senhor nunca assumiu responsabilidade para nada. O senhor não sabia do sítio de Atibaia. O senhor não sabia, né, de coisa. O senhor nunca soube de nada, né? Sempre era o outro. O seu filho aprendeu com o senhor. Está apenas seguindo os ensinamentos do pai. Agora o senhor vai cobrar que o filho, né, assuma. Eu, se fosse Lulinha, diria para o senhor nunca assumiu, eu também não vou assumir. Eu duvido que o Lulinha vai falar isso para o Lula. Vai ficar de castigo. Mas seria legal, se vai vir o Lulinha, se tiver provas e tudo, vai fazer, não era eu. Não era eu. Incorporei outra coisa, me autopercebi outra coisa. Agora não tem aqueles, como chama? Que se apercebem cachorro. Se auto-identificar com... Terian. Com cachorro. Isso. Aí, de repente, vai falar, eu me auto-identifico com outra coisa e não sou Lulinha. Sei lá, mas que tem muita coisa a explicar, tem muita coisa a explicar. O negócio das empresas que está em uma sede que não tem ninguém, ele poderia dizer, é verdade, não tenho a sede aqui ninguém, isso aqui é só o endereço fiscal, a minha empresa está operando nesse lugar e aí tem um monte de gente trabalhando. Maravilhoso. Aí a gente vai acreditar, pelo menos nessa desculpa, mas o resto queremos todos ouvir. Mas agora vamos centrar num assunto internacional. Os Estados Unidos, por meio da administração do presidente Donald Trump, preparam o anúncio de qualificação ou classificação das facções brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC, como organizações terroristas estrangeiras. A decisão pode ser oficializada nos próximos dias pelo Departamento do Estado norte-americano e vai de contramão com o que pensa o governo brasileiro comandado pelo presidente Lula. O chanceler Mauro Vieira conversou ontem por telefone com o secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, para tentar evitar que os grupos criminosos sejam classificados de tal maneira, já que temem operações no país norte-americano em solo brasileiro. Já a medida possibilitaria mecanismos legais de sanções financeiras, restrições migratórias e até o uso da força militar. Sobre a gestão de Trump, os governos dos Estados Unidos passou a incluir cartéis de drogas latino-americanos na lista de terroristas e a discussão ganhou ainda mais forças
após ações militares do país na Venezuela em janeiro deste ano. Essas ações resultaram na deposição do ditador socialista Nicolás Maduro. Caso a designação seja formalizada, os grupos passam a integrar a lista de organizações terroristas estrangeiras. Professor Marcelo Suano, eu peguei informações do governo argentino que no último final de semana participaram junto com outras 12 nações no que se denomina escudo contra o terrorismo. E o Lula não foi. E não foi não porque ele não quis ir, não foi convidado. Participou Equador, Salvador, Bolívia, Argentina. O presidente eleito Castro do Chile não foi porque ele ainda não está empossado, mas tinha sido convidado. Então nós vemos que tem uma grande quantidade de países latino-americanos indo contra os grupos terroristas e o chanceler ligando para o secretário de Estado dizendo não coloca eles não. Explica isso. Primeiro, o fato de não ter sido convidado. Como é uma ação para combater o terrorismo não envolve apenas a ação terrorista propriamente dita. É toda uma logística, é todo um conglomerado de ações e atividades no qual você tem o narcotráfico, tem a corrupção, tem todo tipo de crime. Então, acho muito difícil, né, de que haja um convite para determinados governos da América Latina, em especial da América do Sul. Não vou cometer o erro de ser processado, mas eu acho difícil convidar o presidente Lula, que está pedindo, pelo amor de Deus, que o filho assuma a culpa. Então, vamos lá. É meio difícil você imaginar uma situação como essa. Mas vamos tentar pegar a questão de ter enquadrado o narcotráfico como terrorismo, PCC e Comando Vermelho. Primeiro, são duas entidades transnacionais. Eles já atuam, não é só no Brasil, eles atuam pela América do Sul e pela América Latina e com articulações pelo mundo inteiro. Ou seja, algumas pessoas até brincavam, diziam que no Brasil a única coisa organizada é o crime, em especial do narcotráfico. Pode parecer que isso seja verdade mesmo, então eles estão muito bem organizados. A grande questão é que quando os Estados Unidos enquadram dessa maneira, a gente pensa que isso é uma invenção agora do governo Trump ou dos republicanos. Não, na realidade isso não. Desde que ocorreu o 11 de setembro de 2001, quando surgiu a nova doutrina de segurança nacional, a doutrina Bush, ali ele apontou que havia determinados atores nas relações internacionais que não eram mais os estados, eram os atores ilícitos, e dentre eles ele citou precisamente o terrorismo. Aí ele entrou com uma ação e dizendo, nós vamos nos dedicar mais à questão de inteligência e à guerra preventiva. E essa guerra preventiva pode ser uma guerra como pode ser um ataque. E se for um ataque, você não precisa de aprovação do Congresso. Aí é que está a grande genialidade do Trump. Quando ele coloca o Comando Vermelho nesta condição e o PCC também, o que ele está apontando é que esses atores ilícitos estão agindo no Brasil de uma maneira tal que tem ou o conluio do governo ou fazem parte do governo, ou o governo é incompetente para combatê-los, de forma que, a partir de então, o governo Trump tem o dever de proteger a sociedade americana contra esses atores ilícitos e razão pela qual ele poderá atuar de várias formas. Aqui o que foi dito, que é a questão jurídica, imigração, isso é nada perto do que eles podem fazer. Aqui, se lembra da brincadeira que um atual ministro do Supremo Tribunal fez? Eu só vou ter medo quando eles colocarem um porta-aviões no Lago Paranoá. Deixa eu dizer, eles têm tecnologia de helicóptero que eles podem pegar com os helicópteros e jogar no Lago Paranoá um porta-aviões. O senhor ficaria surpreso. Desde que ele falou isso, já saíram o Maduro, saiu... Exato, ele foi saindo de um por um. E a jogada que tem é que, por causa disso, tem uma outra coisa em relações internacionais que as pessoas divulgam um pouco, que se chama paradiplomacia. O que é a paradiplomacia? A diplomacia das subunidades dos países que não precisam da ratificação do ministro das Relações Exteriores do Brasil. Eles podem fazer por parcerias de inteligência, forças armadas, o que quer que seja. Não combate propriamente dito. O que os norte-americanos estão dizendo? Brasil, toma cuidado, porque você vai dançar. A partir de agora, você não foi convidado para fazer parte desse escudo. Significa o quê? Que se você não é o escudo, você é aquele contra quem nós estamos criando o escudo. E vamos usar todos os instrumentos legais, políticos e militares que forem necessários. Maria. A meu ver, temos muito a perder com esse distanciamento dos Estados Unidos no atual momento. Até porque, há um tempo atrás, tem duas coisas que eu queria falar. O Lula se aproximou do Trump justamente para solicitar a questão de cooperação dos Estados Unidos nesse combate
ao crime organizado. Mas ficar fazendo esse tipo de comentário, indo contra a classificação dessas facções criminosas como organizações terroristas, é uma remada de braçado muito contra a maré. Porque, gente, pelo amor de Deus, isso é fato. Essas organizações já têm braços, já têm equipamentos, já promovem o terror no território. 30% do território brasileiro, da população brasileira, já está sob o crivo do crime organizado. Então, isso já per se é uma definição de terror em si. Eu lembro aqui desse debate muito bem trazido na discussão do PL antifacção no ano passado, que virou o marco de segurança, porque essas classificações não foram colocadas nesse projeto justamente por lobby do governo federal, que não queria classificar essas organizações como terroristas. A meu ver, um retrocesso para o Brasil, um retrocesso para a segurança e um retrocesso para a nossa inteligência, inteligência de combate à segurança, porque se a gente tivesse uma cooperação bacana, poderíamos estar investindo, colocando esforços e uma série de outros aparatos que poderiam ajudar a reduzir a influência do crime organizado.